Fala galera, tudo bem? O Vasco tomou um sapé caiaiá do São Paulo agora, 3-0 para o São Paulo, fora o baile. Um resultado muito ruim para o time do Vasco, que pode causar um impacto negativo aí para o jogo de volta da Copa do Brasil, que vai ser no sábado agora contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que ainda está jogando, o jogo aí teve 12 minutos de acréscimos, o time do Fortaleza tem dois jogadores expulsos, o Tyson e o Marinho. E eu tô olhando para lá porque o jogo ali tá tenso. O goleiro do Fortaleza tá salvando o time. O Atlético Mineiro, mesmo com o time reserva, arrancou um empate aí com o Fortaleza e agora tá partindo para cima atrás da vitória, quase fez um gol. E o goleiro do Fortaleza tá salvando o time e garantindo esse empate. E o Vasco decepcionou sua torcida, um jogo muito ruim do Vasco, mas antes da gente falar do jogo, é claro, eu tenho que te pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse link com seus amigos, beleza? Não esquece também de ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E deixe seu like, comenta aí também, você vai estar me ajudando ao YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Bem, 3-0 São Paulo, primeiro tempo do jogo bem morno, mas o São Paulo tomando as ações do jogo, tendo domínio total do jogo, no jogo todo, na verdade, né? Mas primeiro tempo, então, o São Paulo dominou o time do Vasco, aí fica um alerta para a torcida do Vasco, Payet e Coutinho, parece que não vai dar certo. Primeiro tempo, o Payet parecia não estar interessado em jogar, estava ali meio desligadão, quase não apareceu no primeiro tempo. O Coutinho ainda querendo alguma coisa, buscando bola, mas a impressão que a gente tinha é que os jogadores estavam em campo se poupando para o jogo de sábado. O São Paulo aproveitou esse marasmo do Vasco, uma partida bem apática do Vasco. O Vasco não vinha jogando dessa forma, vinha jogando bem, com um time bem enérgico, um time bem reativo, brigando por todas as bolas. E hoje o Vasco bem abaixo, marcando a distância. O Maicon, mais uma vez, uma grande decepção na zaga do Vasco, falhando, na minha opinião, em 2 gols e talvez até nos 3, se a gente quiser ser um pouco maldoso com o Maicon, mas eu não sou maldoso a esse ponto. Eu acho que, para mim, o primeiro gol do Luciano, quando o Calleri toca para o Luciano, ele vai de forma muito infantil no lance, muito infantil, toma um come de adulto com criança. O Michael ali, não sei o que passa na cabeça do Michael para ele em alguns lances, como se fosse uma brincadeira, aquela última pelada, né, do futebol. E tomou um come muito feio ali. O Luciano chutou forte e ali também teve a falha do Léo Jardim. Não tem como dizer que aquilo não foi falha, não desviou ninguém. A bola passou por baixo das pernas dele, mesmo que se tivesse desviado em alguém, um grande desvio, seja o que for, passar por baixo das pernas do goleiro é falha, da forma que foi, né? Lógico, um chute de fora da área, um chute de longe, e o Léo Jardim aceitou esse chute, e o Léo Jardim, que é, para mim, o melhor goleiro desse campeonato. Também é o goleiro que mais atua, porque será nessa zaga aí com o Maicon, com o Léo Pelé. É uma zaga muito exposta do Vasco, que faz com que o goleiro trabalhe bastante. O Léo Jardim é o goleiro que mais fez defesa nesse campeonato, justamente por causa desse sistema defensivo do Vasco. Mas o primeiro tempo bem abaixo do Vasco, o São Paulo dominou o jogo. No primeiro tempo gostei muito do Eric do São Paulo, ali pela direita, depois do gol ele ainda teve 2 jogadas perigosas, uma ele finalizou, a bola passou raspando na trave, e na segunda oportunidade que ele apareceu de forma perigosa, ele deu um cruzamento que passou por todo mundo na área, a bola saiu lá do outro lado e o Calleri não chegou a tempo para finalizar, senão já teria entornado o caldo do Vasco mais cedo ainda no primeiro tempo. Primeiro tempo que terminou 1-0, com o Vasco teve uma boa jogada no primeiro tempo, com o Paulo Henrique fazendo uma enfiada de bola para o Coutinho, e até agora ali eu estou meio sem entender se ele quis chutar, se ele quis cruzar. Parece que ele pensou em chutar e foi cruzar, ou pensou em cruzar e foi chutar, ficou no meio termo, não fez nenhum nem outro, o Verratti não entrou para finalizar, para colocar a bola para dentro do gol.
a bola saiu na linha de fundo e foi a única jogada perigosa do Vasco no primeiro tempo. E foi a jogada mais perigosa do Vasco no jogo todo, né? Então, o primeiro tempo termina 1-0 o São Paulo, com São Paulo muito soberano, muito superior ao Vasco da Gama, apesar do Vasco ainda ter a maior posse de bola, mas aquele posse de bola que não tem efetividade nenhuma, fica só tocando de um lado para o outro, só passe lateral, sem ser ousado nas suas ações ofensivas, né? Isso se dá muito conta também do baixo rendimento que o Coutinho teve hoje, apesar de buscar a bola, recuar algumas vezes para puxar a jogada, e o sumiço do Payet, dele que deveria vir algumas jogadas junto com o Coutinho, o Payet que jogou aberto pela esquerda e o Coutinho mais centralizado. Na minha visão, isso poderia ser invertido, já que o Coutinho já se acostumou a jogar pelas pontas e tem mais mobilidade para jogar na ponta, mas quem jogou aberto foi o Payet. E não entendi que no segundo tempo quem voltou para o jogo, o Paiva, voltou com o time com Pumita Rodrigues no lugar do Paulo Henrique, que para mim estava sendo o melhor jogador do Vasco até então. O que a gente pode entender é que ali ele já começou a poupar alguns jogadores para o jogo de sábado e depois, com 30 minutos, ele deixou bem claro que já tinha aberto mão do jogo de hoje, tirou Payet, Coutinho, Verratti, ele foi tirando os seus titulares, foi colocando de reserva para poupar o pessoal para o sábado. Mas antes dele fazer isso, o segundo tempo começa com o Vasco já tentando desesperadamente empatar, se lança ao ataque de qualquer forma logo no início, na saída de bola, e no contra-ataque toma um gol com menos de 1 minuto, aos 50 segundos do segundo tempo. O Vasco se lançou ao ataque de qualquer jeito, de forma descoordenada, ficou um bate-rebate na área e a sobra de bola ali, o João Vitor, né, o bom zagueiro do Vasco, que hoje também foi muito abaixo, o time do Vasco hoje estava realmente irreconhecível. A gente sabe que o time do Vasco não é uma máquina, não é o melhor time do campeonato, mas aquilo que ele vem apresentando hoje foi muito abaixo. E o João Vitor também não escapou da má atuação, errou bizonhamente o tempo da bola, que permitiu que o Lucas pegasse essa bola na intermediária do São Paulo, da defesa, e conduzisse até fazer o gol. O Lucas Moura é muito rápido, ele é muito veloz, ele é muito habilidoso, mas para mim é inadmissível um jogador sair com a bola dominada da intermediária da defesa, cruzar todo o campo e finalizar dentro da área e fazer o gol da forma que o Lucas fez hoje. Um belo gol do Lucas, ele que foi o melhor jogador da partida, fez 2 gols, e esse gol dele com essa arrancada, com a idade que ele tem, ele ainda tem essa arrancada que muito jovem não tem, é verdade, fez um excelente gol, e o Maicon ficou olhando mais uma vez. O João Vitor furou, o Pumita não teve velocidade para voltar, a cobertura demorou para chegar, porque o time estava todo no ataque com menos de 1 minuto do segundo tempo, como se precisasse fazer um gol ali de qualquer jeito naquele minuto. Vê que foi uma total desconcentração do Vasco, o Vasco não entrou concentrado para essa partida, ficou bem nítido que eles estão totalmente focados para o jogo de sábado, e o Paiva decidiu colocar os titulares, diferente do Atlético Mineiro, que poupou os titulares e foi com o time reserva para jogar contra o Fortaleza. Ele colocou os titulares, só que os titulares resolveram se poupar dentro de campo. O que pareceu para a gente, o Maicon, mais uma vez, muito mal. Várias jogadas em cima dele, ele perdido. No X1, né, no 1 contra 1, ele perde todas. É incrível que ele não consegue tomar uma bola do atacante, ele perde todas as disputas de bola. E, inclusive, no terceiro gol do São Paulo, segundo do Lucas, que foi um gol do escanteio, que se originou numa jogada do Wellington Rato, né, que chutou e o Léo Jardim fez uma boa defesa. O juiz, inclusive, nem estava dando escanteio, não tinha visto que o Léo Jardim tinha defendido, mas ali corrigiu, foi escanteio.
e a gente vê que quando a arbitragem ela é ruim, pode atrapalhar um jogo. Mas a arbitragem de hoje foi muito bem, o juiz hoje estava muito bem, não deu qualquer falta, deixou o jogo rolar. Então, aquelas faltinhas que irritam a gente de assistir um jogo, hoje não teve. Os jogadores demoraram a entender isso, ficavam se jogando o tempo todo, mas o juiz não caiu nessa pilha, foi muito bem. Espero que ele continue assim, que a gente precisa de mais árbitros dessa forma. Mas nessa jogada ele não viu que tinha sido escanteio, mas depois corrigiu, e nesse mesmo lance foi o gol do São Paulo. Talvez se ele fosse um árbitro mais antigo, mais cascudo, né, que a gente fala, ele ia manter a marra dele, não ia dar o escanteio, não ia querer a opinião de ninguém e não teria o terceiro gol do São Paulo nesse lance. Mas ele reconheceu ali, viu alguém, de repente o Bandeirinha ou o próprio Léo Jardim deve ter falado ali que bateu nele, escanteio, e quem faz o gol de cabeça sozinho na entrada da pequena área é o Lucas Moura. E, mais uma vez, é inadmissível um jogador que tem 1,70 m e pouco fazer um gol de cabeça numa jogada de escanteio. E quem pulou logo atrás dele foi o Maicon também. Esse lance eu não culpo o Maicon, porque eu não sei ele dentro do treinamento do Vasco como deveriam estar posicionados ali. Não acompanho o dia a dia do Vasco, estou acompanhando mais alguns jogos do Vasco para poder fazer esse pós-jogo, mas a sensação que eu tive é que ele estava posicionado em um lugar na qual ele deveria estar e alguém não acompanhou o Lucas Moura, ainda não consegui perceber. De repente, aí vendo os replays mais algumas vezes, a gente vai identificar essa falha aí, quem foi que largou o Lucas Moura para correr, se antecipar e fazer esse gol de cabeça. Fato é que não pode um jogador de 1,70 m fazer um gol de cabeça numa jogada de escanteio. Né? A zaga precisa cortar essa bola, a bola praticamente no primeiro pau. 3-0 São Paulo, a partir daí o jogo ficou morno novamente, o São Paulo mexeu muito no time também, o Zubeldia começou a mexer bastante no time, e o Vasco ainda tentou uma reação, mas sem muita efetividade. Entrou o Galdames, o Jean Davi, que ainda tentou alguma coisa, mas não conseguiu nada. O jogo já estava perdido ali, 3-0. Foi o momento que o Paiva começou a tirar todo mundo. Inclusive, o Paia saiu muito insatisfeito. Ele não jogou nada no primeiro tempo. No segundo tempo, ele também não estava jogando nada, bem abaixo. A impressão que eu tive é que ele estava sem vontade de estar em campo, mas ainda saiu reclamando, sem entender o momento do Vasco, que estava nítido que o Paiva estava tirando ele, porque já está pensando no jogo de sábado. O jogo já estava perdido e ele precisa entender que ele é um dos grandes jogadores do Vasco, ele junto com o Coutinho e o Verratti são os 3 maiores jogadores do Vasco e precisam entender o momento que o clube está passando. O Vasco que não corre risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, dificilmente vai alcançar o G6. Então, vai ser esse meio de tabela para o Vasco. Provavelmente uma vaga na Sul-Americana. E isso, para o ano do Vasco, já é uma vitória. O torcedor vascaíno, o mais emocionado que a gente encontrar, se você perguntasse para ele no início do ano o que ele fosse no início do Campeonato Brasileiro, né? Aonde ele achava que o Vasco estaria agora na reta final do campeonato, ele jamais iria dizer que o Vasco estaria na semifinal da Copa do Brasil e na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, porque não era isso que se apresentava para o Vasco. Então o Vasco recuperou muito bem o seu ano, está fazendo um bom ano, recuperou bem, semifinal da Copa do Brasil, com grande possibilidade de ir para uma final. E no Campeonato Brasileiro está sendo um campeonato ok, um campeonato justo, pelo que foi o início do ano do Vasco. Então não dá para esperar que o Vasco agora vai dar uma arrancada e conseguir ali um G4, porque está muito longe. Só para a gente entender o quão longe é isso, terminou já a Fortaleza e Atlético Mineiro, foi 1-1 mesmo. Mais uma vez eu falo, né? O Fortaleza vai ficar no G4, mas ainda não tem força para brigar pelo título, né? Eu tenho falado isso algumas rodadas, o pessoal está sempre comentando aí que o Fortaleza está na briga, e agora o Flamengo, que tem
2 jogos a menos que o Fortaleza, tem já a possibilidade, depende só do Flamengo, já para passar o Fortaleza. O Flamengo que tem 51 pontos, vai jogar amanhã contra o Fluminense e tem um jogo a menos que é contra o Inter. Se ganhar esses 2 jogos, já passa o Fortaleza, fica com 57 pontos. Então, o Vasco hoje está em 10º lugar com 37 pontos, tá? E o 6º colocado, que é o Internacional com 2 jogos a menos, tem 46 pontos. Ou seja, são 9 pontos de diferença, sendo que o Inter ainda faz 2 jogos. Então é muito difícil o Vasco chegar ali no G6, faltando agora para o Vasco 8 rodadas para o Vasco, né? Então são 24 pontos a serem disputados, mas eu acho que vai ficar muito difícil para o Vasco conquistar ali um G6, até porque São Paulo só joga o Brasileiro, também está ali brigando pelo G4, na verdade. A gente tem o Inter, o Bahia e o Cruzeiro nessa briga aí, buscando o G6, o G4, né? Então fica complicado para o Vasco. Então no Campeonato Brasileiro o Vasco vai ficar ali pelo meio de tabela mesmo, e isso para mim é um resultado muito positivo pelo o que se apresentou no início do ano do Vasco, um início do ano muito conturbado, com a 777, com essa briga que teve, e o Pedrinho assumindo o comando do Vasco, mudou a cara do Vasco. A gente vê que quando tem um cara que é apaixonado pelo clube, faz a diferença realmente. Então, com os resultados de hoje, São Paulo 3, Vasco 0, Fortaleza 1, Atlético Mineiro 1, o Botafogo continua líder com 60 pontos, joga amanhã, né, contra o Criciúma. Perdão, o Botafogo joga na sexta-feira contra o Criciúma. O Palmeiras, que vai jogar... O Palmeiras joga somente no domingo contra o Juventude, fora de casa. É o segundo com 57 pontos. O Fortaleza, que empatou hoje, tem 56 pontos. É o 3º lugar. Amanhã, o Flamengo joga contra o Fluminense, o clássico, no Maracanã. É o 4º lugar com 51 pontos. E o São Paulo, com essa vitória, encosta no Flamengo. Está em 5º lugar com 50 pontos. Atrás do São Paulo tem o Internacional com 46 pontos. O Atlético Mineiro, que empatou com Fortaleza, tem 41 pontos e está em 9º lugar. Assim fica o Campeonato Brasileiro por enquanto. Amanhã nós temos Fla-Flu no Maracanã, às 8 horas. Vamos ter também Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica às 8 horas também. Um jogo muito importante para o Corinthians. O Corinthians que precisa desesperadamente da vitória. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Quero te agradecer, você que acompanhou até o final desse vídeo. Te pedir mais uma vez, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe esse link com os amigos, beleza? Torcedor vascaíno, fica ligado que o campeonato de vocês é a Copa do Brasil. Tenho falado isso há um tempo. E na Copa do Brasil é outro time. Lembrando também que o Coutinho fez 10 jogos pelo Vasco desde a sua volta e ainda não ganhou. Isso é para o torcedor ficar com alerta ligado. O Coutinho, desde que voltou ao Vasco, em todos os jogos que participou, são 5 empates, 5 derrotas. Então, o Coutinho voltou, não está jogando demais, não tem 3 pontinhos na conta do pai e desse jeito não vai ter baile na Barreira, beleza? Fico por aqui, até a próxima, fui!